Este programa é livre para todos os públicos. É com alegria que nós nos encontramos na TV Canção Nova, o programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho imensa satisfação de estar com você neste programa. Hoje é domingo, dia do Senhor, saudação de paz em Cristo Jesus, a você, meu irmão, a você, minha irmã, e também a sua família. No programa de hoje, neste dia 16 de outubro de 2022, iremos refletir sobre São Lucas, o evangelista. Para falar conosco sobre São Lucas, contamos com a presença de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Obrigado, bom dia e bom domingo a vocês também que nos assistem todo domingo nesse nosso encontro semanal, Discípulos Missionários, desejando que possa levar boas notícias e boas reflexões a vocês. Dom Odilo, a literatura lucana ela é bem vasta no sentido, temos o Evangelho, temos também Atos dos Apóstolos, estamos no mês missionário. O que Lucas, o evangelista, tem a nos ensinar a respeito da própria natureza da igreja, que é uma natureza missionária? Bom, São Lucas foi companheiro de Paulo na missão. Ele é um missionário e antes de escrever os Atos dos Apóstolos, o terceiro evangelho, São Lucas participou da ação missionária na origem da igreja, junto com São Paulo, e naturalmente na companhia de Paulo teve conhecimento dos outros apóstolos, pelo menos de alguns, como São Paulo fez, foi a Jerusalém, encontrou Pedro, Tiago e João. Exato. São Lucas, de fato, nos traz uma reflexão muito bonita sobre a pessoa, a pregação de Jesus no primeiro momento e Jesus que continua no segundo momento através da igreja. Jesus que envia a igreja em missão e ele próprio continua a agir na igreja. E, portanto, a igreja é seu corpo missionário. A igreja é o corpo missionário visível de Jesus, que age pela ação do Espírito Santo. Aí nós temos os Atos dos Apóstolos, né? Então, esse encadeamento dos escritos de São Lucas é bonito e é importante para compreender a igreja. A igreja não é uma legião de gente que de repente gostou de estar com Jesus e sai por aí a falar. Não, a igreja é continuação de Jesus. Não mais Jesus na sua pessoa visível, mas através do seu corpo de discípulos, no meio dos quais ele está, eu estarei sempre convosco, e através dos quais ele continua a agir no mundo, animado, pela ação do Espírito Santo. E aí está a igreja missionária. Dom Odilo, alguns autores, alguns exegetas, estudiosos das Sagradas Escrituras, dizem que Lucas, o Evangelho de São Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, justamente porque ali mostra Jesus que é continuamente movido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito. Essa realidade é pertinente? Bem, eu acho que a gente tem sempre que manter o centro, o Evangelho de Jesus Cristo. Certo. É Jesus Cristo que é animado pelo Espírito Santo. Exato. E que anuncia o reino de Deus, a boa nova do reino de Deus. São Lucas, de fato, tem isto de mostrar, como Jesus, no batismo no Jordão, ele é cheio do Espírito Santo. Perfeito. Movido pelo Espírito Santo, ele começa a anunciar o Evangelho. Ele realiza as suas obras, os milagres, as ações, anúncio do Evangelho. E depois, da mesma forma, Jesus concede o dom do Espírito Santo aos apóstolos, à igreja que continua a sua obra. No dia de Pentecostes. Então, em São Lucas, talvez melhor do que nos outros dois sinóticos, nós temos destacada a ação do Espírito Santo por Jesus e na igreja. Perfeito. Em São João está muito destacada também a ação do Espírito Santo no Evangelho de São João.
Mas em São Lucas, essa transição de Jesus para a igreja e pela igreja através dos séculos, isso é originário de São Lucas. Que bom. Também no dia 18 de outubro, se comemora o Dia do Médico. A prática da medicina, Dom Odilo, tendo em vista o testemunho de São Lucas, tem relação com o dom da salvação de Cristo? Saúde espiritual com saúde do corpo e alguma coisa assim? A saúde do corpo é um grande dom, um grande bem, é um grande bem. A saúde física, ela de alguma forma, sinal da saúde plena, que é a salvação. Perfeito. Tanto que na língua de Jesus, salvação e saúde são uma palavra só, é a mesma palavra. O homem salvo, o homem sadio, é também não só do corpo, e é também do espírito. Perfeito. Portanto, o homem reconciliado com Deus, o homem que vive segundo Deus é um homem sadio, a pessoa é sadia corporalmente e espiritualmente. Jesus teve o cuidado da saúde física das pessoas, curou muitos doentes, preocupou-se, comoveu-se com os doentes, teve compaixão deles, curou-os e até ressuscitou mortos, porque ele tinha essa preocupação com a saúde física como parte da saúde integral da pessoa. Então, na antropologia, digamos assim, cristã, não se deve separar demasiadamente corpo e alma. A salvação do corpo é parte da salvação da alma. É claro, de uma maneira integrada, não de maneira separada, cuidar só do corpo. Não, cuidar do corpo e da alma, cuidar da pessoa de maneira integral. Ou seja, a medicina em geral, os médicos e todos aqueles que trabalham na área da saúde, o exercício da profissão deve ser oportunidade de testemunhar a fé? Pode ser, deveria ser, no sentido cristão, nenhuma ação humana precisa ou deveria estar desvinculada da fé e da vivência da fé. Por isso, exercendo a medicina, o cuidado da saúde das pessoas, o médico, o enfermeiro, os profissionais da saúde, têm ali uma grande oportunidade de viver a dimensão muito concreta da caridade, compartilhando digamos, as preocupações, as dores, as angústias de quem está doente e procurando fazer o melhor por eles para ajudá-los, aliviá-los, para ajudá-los a recuperarem a saúde. De maneira que o exercício da medicina, ou de toda ação que diz respeito à saúde, ela pode muito bem também se tornar uma expressão da caridade. Perfeito. Dom Odilo, também no próximo dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória de São João Paulo II. Este Papa também que nos dá um testemunho bonito de missionário, tendo em vista as diversas viagens apostólicas realizadas por São João Paulo II. O que também os irmãos e irmãs que nos acompanham, principalmente nesse mês, tendo presente esse mês missionário, o que nós podemos aprender com São João Paulo II, sabendo que é um testemunho vasto, mas em termos missionários, o que nós podemos aprender com João Paulo II? Outro dia, lá em Roma, na visita da Ad Limina, num dos dicastérios estava numa prateleira, estavam lá os volumes das obras completas, ou seja, todos os escritos, as homilias, os discursos que fez o Papa. Catequeses. Várias prateleiras. Então, temos muito para aprender. Temos muito para aprender. Imagino. De São João Paulo II. Atualmente, foi um grande Papa. E deixou muito ensinamento em muitas dimensões da vida da igreja, vida da fé, na direção da moral, mas também do humanismo cristão, Ele era um apaixonado pelas artes, pelo teatro, por exemplo. E, enfim, ele, com tantos relacionamentos públicos, a política, as visitas que ele fez a personalidades, as alocuções a autoridades,
São João Paulo II deixou um vasto leque de ensinamentos que ainda serão mais valorizados no futuro. Nós estamos muito ainda perto dele e não estamos valorizando bastante, mas certamente serão muito mais valorizados daqui por diante, É à um medida grande em que patrimônio. é um patrimônio da Igreja e certamente no futuro o Papa São João Paulo II será reconhecido como um doutor da Igreja, não tem dúvida sobre isso. Que bom. Pois bem, o programa Discípulos e Missionários, ele pode também ser acessado no canal da Canção Nova no YouTube. Basta acessar youtube.com/play Canção Nova. youtube.com/play Canção Nova. E ali você pode procurar, né, diversos temas que já foram refletidos por Dom Odilo no programa Discípulos e Missionários. E você pode fazer também a gentileza de divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Odilo, estamos chegando ao final do nosso programa Discípulos e Missionários de hoje. Sua palavra final e sua bênção para o encerramento. Nós temos o Domingo das Missões, né, pela frente, né, o próximo domingo. Se Deus quiser. Domingo das Missões, campanha missionária mundial neste mês das missões. Então, todo o ano nós temos o Domingo das Missões e eu quero recordar o gesto concreto de apoio ao trabalho dos missionários. Em todas as igrejas católicas do mundo se faz a coleta especial para as missões e a obra missionária da Igreja. Com isso, a Igreja, através do Papa e das obras missionárias, sustenta o trabalho missionário em lugares onde a Igreja ainda está no início, onde não tem condições, não tem recursos, em muitos lugares ainda da América Latina, mas sobretudo da África, da Ásia. Vocês imaginam, né, que foi feito cardeal um bispo lá da Mongólia. Sabem quantos católicos que tem na Mongólia toda, que é um grande país? Tem 1.500 católicos. Tá lá, está o bispo, estão alguns padres, estão alguns religiosos, eles precisam viver, eles precisam fazer o trabalho deles. Lá da Mongólia eles não conseguem sustento. Certo. Tem que ser ajudados pela Igreja, por nós. Então, recomendo a todos o gesto missionário concreto, de apoio ao trabalho missionário. Pense nisso durante a semana e domingo que vem, uma oferta generosa lá na sua igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.